Salve, Alteza! Seja muito bem-vinda para o Papo Estratégico de hoje. Hoje é terça-feira, mas antes de começar o nosso Papo Estratégico, você já viu aí o título. Eu quero lembrar você que as 3 aulas do Destaque-se, que são verdadeiras aulas de execução para você colocar em prática, já vão sair do ar na quinta-feira. Então, corre para assistir, para que você consiga realmente fazer os exercícios, ter uma compreensão do que realmente você precisa fazer para brilhar, para se destacar. E corre, porque é até quinta-feira. E se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Se você já está aqui, já é minha seguidora, inscrita, por favor, deixa aqui seu comentário, deixa seu like, dá uma força aí para o canal crescer, tá? Seguinte, vamos falar sobre procrastinação? Vamos falar daquela lista imensa que você faz todos os dias, quando você faz, da lista de tarefa que todo mundo falou pra você que é eficiente, que vai te ajudar, que é importante que você faça a sua lista de tarefas, e eu falo pra você aqui agora. Será que essa lista de tarefas, ela realmente é importante? Será que ela realmente é eficiente? Pois é sobre isso que a gente vai discutir aqui. Porque o que eu tenho para compartilhar com você é no sentido de dizer que provavelmente essa lista de tarefas tão importantes que de repente você acredita que está te ajudando, provavelmente só está aumentando a sua procrastinação. Hoje de manhã eu compartilhei aqui com vocês que pela primeira vez, né, que eu tenha memória, né, que eu faça memória, eu me senti improdutiva, mesmo acordando às 5 da manhã, porque eu sou uma pessoa matutina. Por quê? Eu acordei, fiz a minha rotina automática, que é escovar o dente, fazer higiene bucal e começar a escrever meu intencional, meu caderno, minha gratidão, etc., que eu sempre faço nos primeiros 15 minutos do meu dia. E depois que eu terminei de fazer, foi o que aconteceu, gente? Eu fiquei paralisada. Por quê? Porque eu não tinha claro, lúcido, definido na minha cabeça o que eu tinha para fazer depois do caderno da intenção, da minha escrita intencional. E aí, eu fui olhar minha lista de tarefas do dia. E mais uma vez, eu paralisei. Porque é assim, quando a gente se assusta, quando a gente se apavora, quando a gente fica com medo, o nosso cérebro primitivo, ele entra em ação. E aí, você tem que decidir, meio que inconsciente, claro, entre os seus 3 Cs. Ou você congela, ou você combate, ou você corre. E o que foi que eu fiz? Eu congelei. Quando eu vi a minha lista de tarefas do dia, eu simplesmente paralisei. E, consequentemente, eu procrastinei. É por isso que eu tô falando pra você que hoje, pela primeira vez, eu me senti improdutiva. O que acontece que eu quero dizer aqui pra vocês? Não adianta você fazer uma lista de tarefas se você não faz uma lista de tarefas intencional. De preferência, colocando até os horários específicos que você vai desenvolver cada tarefa. E mais importante, quando eu falo para você fazer uma tarefa, uma lista de tarefas intencional, eu estou dizendo para você que você tem que dividir as suas tarefas entre atividades que são automáticas e atividades com um objetivo, com o objetivo de crescimento, com o objetivo de progresso. Oi, meu amor, mãe tá gravando aqui. Você espera um pouquinho, mãe terminar aqui? ¿Esa chica? Soy yo. Espera un poquito, vamos a terminar. No, esa no, la que está Ay, mami estaba hablando con esta chica. ¿Dónde está papi? abajo, en la cocina. Espérame abajo, por favor, que eu vai terminar aqui o vídeo. Oh, pero Deixa eu terminar, mira, tá gravando, meu amor. Voltando. Então, quando a gente fala de lista intencional e lista automática e tarefas automáticas, a gente tem que pensar realmente naquelas atividades que vão fazer sentido para a visão de futuro que você tem para você. Porque o futuro, você sabe que a gente faz no presente. Mas, se você enche a sua lista de tarefas com atividades que são atividades de manutenção, ou seja, aquelas atividades que você tem que fazer sempre, todos os dias, para manter a ordem, e não para exponencializar, e não para crescer, aí fica difícil. Fica difícil você realmente colher os seus resultados, independente do prazo que você estabelece para colher esses resultados, seja em 3 meses ou 1 ano.
É importante que a sua lista diária, ela atenda a uma demanda estratégica de crescimento. Tati, o que seria essa demanda estratégica de crescimento? Pode ser você estudar, pode ser você aprender um idioma, pode ser você, por exemplo, fazer um curso importante para sua formação intelectual, sua formação profissional, ler um livro. Quantas de vocês aqui não colocam na lista de tarefas a prática, né, o hábito de ler um livro? Essas práticas, essas atividades são atividades que vão te levar para o crescimento. Então, elas precisam estar na sua lista de atividades. Mas, e aqui a gente vai falar especificamente sobre a procrastinação. Você já percebeu que a maioria das atividades que vão promover uma transformação na sua vida, que vão realmente interferir positivamente na sua jornada de crescimento, elas são aquelas atividades que você tende a procrastinar? Por quê? Por que isso acontece? Porque normalmente essas atividades de crescimento, elas requerem, né, criação de hábitos. E para a gente criar hábitos, a gente precisa de esforço, a gente precisa de sacrifício. E aqui eu te convido, dentro desse papo estratégico, se ajeita, presta atenção nisso, faz uma nota, escreve em algum lugar. Nós precisamos ressignificar algumas palavras. Uma delas é o sacrifício. Se você não participou das lives de mentalização lá no Instagram, você não ouviu eu falando sobre o sacrifício. Sacrifício, gente, nada mais é do que o sagrado ofício. Então, você precisa entender que tudo aquilo que requer de você um sacrifício, normalmente é algo que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, que vai te aproximar da sua melhor versão. Então, vamos ressignificar o sacrifício e pensar nele como algo positivo, algo que realmente vai te aproximar daquilo que é importante para você. Então, perceba que se você está procrastinando algo, significa dizer que é algo importante. Porque a gente não procrastina qualquer coisa. A gente não procrastina assistir Netflix, a gente não procrastina sair com os amigos, né? A gente não procrastina ir à praia. A gente não procrastina aquilo que vai nos dar prazer imediato. A gente procrastina o que vai nos dar prazer a médio e a longo prazo. Muitas vezes o que você está fazendo hoje é algo que não vai te dar o prazer imediato, mas vai te dar um prazer duradouro a longo prazo. Perfeito? Porque aquilo que é realmente importante, a transformação que é realmente importante, não é a transformação do agora. Que você vai colher os benefícios imediatos, pelo menos aqueles benefícios que você acredita que você só vai conseguir colher a longo prazo. Porque todas as vezes que você faz alguma coisa em seu benefício, num benefício com foco na sua melhor versão, você colhe imediatamente as vantagens, os resultados positivos. Mas, na maioria dos casos, esses resultados positivos não conseguem ser vistos a olho nu. De imediato, você precisa esperar. E é exatamente nisso que você procrastina. Então, quando você fizer a sua lista de tarefas, faça uma lista de tarefas com um pré-requisito. Dentro da minha lista de tarefas hoje, o que é que eu posso definir como tarefa que vai me trazer um resultado de transformação, de evolução, e não apenas de manutenção, para me manter no lugar que eu estou. E as mulheres têm que pensar nisso com muito carinho. Por quê? Porque normalmente a gente dedica muito tempo, primeiro, para cuidar do outro, ou para cuidar, por exemplo, da nossa casa, né? Arrumar a casa, excesso de ordem na casa. Lembre que todo excesso expressa uma falta. Se você está exagerando muito no cuidado da sua casa, significa que está com falta em algum lugar da sua vida. E lembra, gente, casa é um ser vivo. Você arruma, você ordena e daqui a pouco está desordenado.
E aí, se você não tomar cuidado, você passa o dia inteiro ordenando a casa. Então, estabeleça essas atividades como atividade de manutenção, colocando um prazo dentro do seu dia para fazer essas atividades, porque ela vai te dar ordem, vai te dar clareza, etc. Elas são importantes, mas também entenda quais são as atividades essenciais para o seu crescimento, tá? Que vai fazer com que você seja uma pessoa, uma profissional, uma mãe, uma esposa, uma mulher, um ser humano melhor. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Mas lembrando também que se você quer crescer comigo com relação a todas essas questões que vão fazer você se transformar em uma profissional, em uma empreendedora melhor, trabalhando questões como autogestão e habilidades executivas, para depois a gente trabalhar profundamente questões ligadas a negócios, por favor, conheça o Digital Ambiente de Essência, Estratégia e Execução. Experimenta a comunidade, experimenta a metodologia e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Se mesmo assim você experimentar, entrar e não se identificar, você tem um prazo determinado e você pode pedir o reembolso. Mas se dê a oportunidade de fazer alguma coisa por você, investir em você, para que você consiga sair desse sentimento, dessa sensação de paralisia. Faça alguma coisa por você e comece a dar vida aos seus objetivos. Comece a realmente entender que você pode realizar os seus objetivos. Eu estou aqui para te ajudar e eu estou aqui para realmente me apresentar como sua mentora nessa jornada. Então vai aqui no link e se inscreve. As inscrições terminam na quinta-feira. E aí você faz a inscrição, começa a fazer lá o diagnóstico para identificar quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes e começar a trabalhar neles para que você consiga conquistar os resultados que você merece. Vamos juntas, me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. E carinho e força, te espero lá no ambiente, lá no Digital Ambiente de Essência, Estratégia e Execução. Estarei lá para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.